Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Saúdo a todos os irmãos e irmãs com a maravilhosa graça e a paz de nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo. Amém. Nosso bondoso Deus nos concede mais uma oportunidade de nos achegarmos à sua casa, podermos cultuar, bendizer o seu santo nome, ler a sua palavra, aprender a sua palavra, prestar um culto que somente a Ele é devido e também podermos ter o privilégio de falar com Ele por intermédio dele, graças a a oração, sabendo que Ele nos ouve e atende de fato as nossas intercessões, súplicas, clamor, segundo a sua vontade soberana, boa, agradável e perfeita. Quero convidá-los a que possamos abrir as nossas Bíblias inicialmente no Evangelho segundo João, no capítulo 14, verso de número 6. João 14, verso de número 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus aos seus discípulos: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler juntos agora, irmãos? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar nesse instante? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelo privilégio que o Senhor nos concede, mais uma vez nos encontrarmos na tua casa, junto aos nossos irmãos, na tua presença, com o intuito e o único propósito de adorar, bendizer, exaltar, engrandecer, glorificar o teu santo nome. Podermos aprender um pouco mais da tua santa lei e também, ó Pai, falarmos contigo por intermédio da oração e sairmos da tua casa na noite deste dia, saciados pela tua palavra, pela tua presença e por tudo aquilo que certamente o Senhor há de nos conduzir neste ato de serviço de culto a ti mesmo. Por tudo isso nós oramos agradecidos, agradecendo também, ó Pai, pelo dom da vida, e sobretudo e acima de tudo, a vida eterna na pessoa bendita de Cristo Jesus. Por tudo isso oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos abrir os nossos cenários no hino 161, Melhor Amigo. É muito precioso sabermos, e é muito importante, né? Nós saber com quem a gente pode contar, né? Tem gente com quem a gente sabe que a gente pode contar, e a gente sabe que em todo o tempo, sob todas e quaisquer circunstâncias, a gente pode contar com a pessoa de Cristo Jesus, nosso fiel e verdadeiro amigo. Por isso vamos declarar exatamente esta verdade, porque é uma verdade bíblica e que nos mostra que, a despeito das situações mais diversas que nós possamos enfrentar nesta vida, por isso o autor coloca aqui na estrofe número 3, quando passar pelo vale escuro, chegar às águas do Jordão, sem receio com Jesus, entrarei no céu de luz. Sim, o melhor amigo é Cristo. Incluímos esse hino ao Senhor. Os irmãos conhecem esse hino? Não? Então não vou fazer solo não, viu? Os irmãos conhecem 145, Refúgio Verdadeiro? 145, Refúgio Verdadeiro? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Conhece? Não? Se não conhecer, eu também vou fazer solo não. Mas a gente está acompanhando. Vai acompanhando? Vamos lá. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixa
Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém, queridos. De fato, nosso Deus é refúgio verdadeiro, socorro bem presente nos momentos mais angustiosos, né? Socorro bem presente nas tribulações. Meus queridos irmãos, nós vamos partir nesse instante para o estudo bíblico doutrinário. Nós vamos, nesse momento, nesse primeiro momento de culto, dar sequência ao estudo da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, nós vamos hoje avançar ainda no capítulo 2. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias em 1 Timóteo, no capítulo 2, dos versos de 1 até o verso de número 7. Na semana passada nós expomos este capítulo 2, dos versos de 1 a 4. Hoje nós vamos observar a exposição, a sequência, para fechar essa perícope, dos versos 5 a 7. Vimos que nesse capítulo Paulo ele vai tratar da nossa vida devocional, ele vai tratar da nossa adoração, ele vai tratar da oração intercessória da igreja. E observamos, irmãos, que a oração ela é uma das maiores dádivas que Deus deu ao seu povo. Orar é a coisa mais importante que o povo de Deus realmente faz. A oração ela deve ser uma prioridade na vida da igreja. Eu peço que os irmãos acompanhem novamente a leitura dos versos 1 a 7, mas hoje nós vamos observar a exposição dos versos 5 a 7. A prática da oração por todos os homens e um só mediador.
Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, eu, Paulo, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos porque temos o privilégio de abrir a Tua Palavra e, por meio dela, por intermédio dela, na ação do Teu Santo Espírito, iluminação do Teu Santo Espírito, podermos extrair lições necessárias e preciosas para a nossa caminhada na fé. Que o Senhor possa nos dar o entendimento da Tua Palavra, aquecendo os nossos corações, para que esta palavra possa trazer não apenas instruções à nossa vida, mas encorajamento e a consciência daquilo que nós devemos ser e fazer enquanto cristãos aqui nesta terra, e nutrindo a viva esperança daquilo que o Senhor tem reservado a cada um dos seus filhos. Por tudo isso nós oramos agradecidos a Ti, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Muito bem, irmãos, na semana passada nós vimos, através deste texto, a necessidade da igreja, de nós cristãos, intercedermos por todos os homens. Por isso Paulo ele começa exatamente dizendo: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graças em favor de todos os homens. Então nós vimos que a oração ela tem o seu aspecto pessoal, nós oramos por nós mesmos. A oração ela também tem o seu aspecto congregacional. A igreja ela ora por ela mesma, mas a oração ela tem também o aspecto universal, e ela ora por todos os homens, tá? Toda a humanidade, porque, como vimos na semana passada, no coração de Deus há um interesse por todos os homens, tá? No coração da igreja, então, deve haver também esse interesse por todos os homens, todas as pessoas, de qualquer tipo de classe social, etnia e por aí vai. Então, nós não podemos, irmãos, ter orações que são autocentradas, apenas pensando nas nossas próprias necessidades, mas as nossas orações elas devem ser amplas, elas devem ser extensas e elas devem ser diversificadas. Deve incluir as nações do mundo todo e questões importantes do nosso dia a dia. Vimos também, e por isso embasamos tudo isso, e o Deus que governa todo o mundo, Ele quer que o seu povo, a sua igreja, ela de fato ore por todo o mundo criado por Deus. Por isso nós dissemos que a grande comissão ela deve andar de mãos dadas com a grande intercessão, ou seja, nenhuma pessoa deve estar fora da esfera das nossas orações, das nossas súplicas, das nossas intercessões. Nós vimos ainda, irmãos, dos versos 1 até o verso 4, na semana passada,
a necessidade, a convocação de que a igreja é chamada para orar também pelas autoridades constituídas, né? Independente se é de seu partido de preferência ou não, mas é nosso dever orar por todos eles. Tanto é que Paulo diz, né, aí no verso 2, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, em toda piedade e respeito. Paulo então nos ensina a orar sem preconceito nenhum. Não podemos orar apenas por aqueles que nós realmente temos afeição, por assim dizer, né? Porque gostamos dele ou não, de forma alguma. Nosso dever interceder, orar por todos aqueles que foram, estão e têm sido investidos de autoridade. E vimos exatamente o motivo, porque a palavra de Deus, o próprio Deus e o apóstolo Paulo, ele recomenda isso. E a resposta está no verso 3, né? Que diz que isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Então, há no coração de Deus esse desejo de que a sua igreja, ela realmente interceda pelas autoridades constituídas. Vimos e sabemos que o apóstolo Paulo, ele viveu, esteve inserido em um contexto onde Nero era o imperador da época, e Nero era realmente um homem sagaz, muito cruel, insensível, né? Perseguidor dos cristãos, mas ainda assim Paulo orava por Nero, submetia às autoridades romanas. Por isso que nós devemos orar por todos os homens, né? Exatamente dentro desse contexto. Então, irmãos, Paulo nos ensina aqui, nós precisamos realmente também trazer à memória aquilo que vimos na semana passada, que a igreja ela tem que orar por aquilo que está no coração de Deus, a igreja ela tem de ter no seu coração o que está no coração de Deus, e a igreja tem de orar por todos e evangelizar todos, porque é desejo de Deus que de fato todos sejam salvos. E lembrando que essa palavra todos não são todas as pessoas, mas todo tipo de pessoa. Tá? Vamos então observar agora, a partir dessa noite, da sequência, essa perícope textual, observando inicialmente que nossas orações são realizadas para Deus e Pai, mas através de um único mediador, a saber, a pessoa do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Verso 5 nos diz o seguinte: porquanto há um só Deus. Olha que coisa interessante. Paulo diz: porquanto há quantos deuses? Um só Deus. Irmãos, essa é a mensagem que nós precisamos proclamar ao mundo: que há um só Deus. Só há um Deus. Essa é a primeira coisa que a igreja vai comunicar ao mundo: que há um só Deus. Você pode encontrar aí nas livrarias livros monoteístas, né? Sobre judaísmo, islamismo, cristianismo. Essas são religiões que são monoteístas, porque acreditam em um único Deus. Poli, acredita em mais de um Deus. Mono, só um Deus. E você pode encontrar nas livrarias, né, livros realmente dentro dessa categoria. Mas, irmãos, uma coisa é certa: nem todas essas religiões possuem um único mediador. Nem todas. Tá? Vejamos o restante do versículo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Irmãos, somente o cristianismo tem um mediador. O texto mostra, né? Jesus Cristo, homem. Nós lemos no início deste culto
texto de João 14,6, e diz, né, as palavras de Jesus: eu sou o quê? Caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é mais um caminho, ele é o caminho, o único caminho. E nós cremos, irmãos, que só há um caminho para Deus. As outras religiões, as demais religiões, elas pregam e propagam que todos os caminhos levam a Deus. Cuidado, porque tem caminho que leva ao inferno. Só há um caminho que leva a Deus. Só há uma maneira do homem transpor, né, esse abismo infinito que separa o homem do Deus Santo, e é através de um mediador. E esse mediador é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Por isso Paulo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quando Jó, na sua angústia, né, de alma, ele diz: quem me dera ter um árbitro entre mim e Deus. Esse árbitro que Jó procurava é exatamente a pessoa de Jesus. E Paulo tem isso em mente na sua palavra aqui, e esse desejo é atendido em Jesus. Jesus Cristo, irmãos, é o único mediador entre Deus e os homens. O que é um mediador? O mediador é aquele que trabalha entre duas partes em conflito. Esse mediador, ele tem a habilidade de reconciliar, de trazer a paz, de restituir, na verdade, a paz também. E só Jesus pode ter essa habilidade, irmãos, porque o Deus Santo, ele não pode ter comunhão com o homem pecador, não pode mesmo. E como é que esse impasse ele realmente é resolvido entre nós e Deus? Jesus Cristo, que é Deus, ele se aproxima de Deus, porque nós não podemos nos aproximar de Deus de nós mesmos. E Jesus Cristo, que é também Deus homem, faz com que Deus se aproxime de mim e de você, que somos seres humanos. E ele faz essa parte, e ele nos reconcilia com Deus, e ele traz paz aos nossos corações. Não é apenas a paz de Deus, mas a paz com Deus. Ela é estabelecida na pessoa do mediador, o Senhor Jesus Cristo. É nisso que Jesus Cristo ele é o mediador, porque só Ele pode se aproximar de Deus, porque Ele é Deus, e pode se aproximar de nós, porque Ele é homem. Então Ele faz essa ponte, Ele nos reconcilia com Deus. E Ele traz paz de Deus aos nossos corações, por isso Ele é o único mediador. Então, irmãos, nosso Deus, Ele quer, Ele deseja, como o texto deixa claro aqui para nós, né, em alguns momentos, vários momentos, nosso Deus, Ele quer, Ele deseja a salvação de todos os homens, mas essa salvação, essa reconciliação, ela só se dará para aqueles que vêm a crer na pessoa de Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Nem todos virão a crer. Nem todos. Somente aqueles que creem é que de fato, irmãos, serão salvos. Lembra de João 3,16, aquele texto emblemático, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora, olha o que diz o texto: para que todo aquele que nele crê não pereça no inferno, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, quando nós oramos, nós vamos a Deus, Ele ouve a nossa oração por causa de Jesus, porque Cristo, Ele é o nosso mediador. É por isso que sempre nas nossas orações, nós sempre a encerramos dizendo o seguinte: em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador.
Por isso nós oramos em nome dele. E em nome dele é que Deus ouve e aceita as nossas orações. Então, quando você quer salvação e quer ir para Deus, também você só pode ir através de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E quando a igreja proclama a Deus, ela nunca pode deixar de dizer, irmãos, que Deus apresentou uma solução definitiva para o seu juízo, para a sua ira, do seu julgamento sobre o homem. E essa solução é uma pessoa, é um mediador, Jesus Cristo, homem, Deus homem. Por isso é que essa mediação não pode ser feita por obras, boas obras. Essa mediação não pode ser feita por anjos. Essa mediação não pode ser feita por Maria, nem por nenhum outro santo, santo nenhum. A única mediação possível, ela é feita por intermédio da pessoa do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muitos aí fora, irmãos, dizem que nós somos, eu já ouvi isso, muitos aí fora dizem que nós somos exclusivistas, e orgulhosos em falar que Jesus é o único mediador. Mas essa é a verdade do cristianismo, irmãos. É o que está posto aqui. Há um só mediador. Não diz que há mais de um. Diz que há um só e não especifica quem. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora, como é que Jesus se tornou o nosso mediador? Ele se encarnou, ele era Deus, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele fez essa ponte não somente pela encarnação, mas ele fez essa ponte, irmãos, é muito interessante a gente saber disso aqui. Ele fez essa ponte por intermédio da cruz do Calvário. Verso 6, olha só, vejamos o verso 6. O qual a si mesmo fez o quê? Se deu em resgate de todos. De todos. Essa palavra resgate, ela é do mundo do comércio. A sociedade greco-romana era uma sociedade constituída de muitos escravos. Muitos mesmo. E grande parte dessa população greco-romana era exatamente escravo. E um escravo, ele só poderia ser liberto mediante um pagamento. Então, o que Paulo está dizendo aqui para nós, irmãos, apontando aqui para nós, escrevendo, é que o Senhor Jesus Cristo, ele nos resgatou exatamente da escravidão do pecado. Dessa escravidão desse mundo, Mas ele nos resgatou mediante um preço. E não é valor de dinheiro, mas um preço incomparável. Ele mesmo é o preço do nosso resgate. Olha só, o qual a si mesmo se deu em resgate, em pagamento de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Novamente um detalhe sobre a palavra todos, irmãos. Todos, vamos entender aqui, cada um, mas todos, na verdade todos aqui não é cada um, todos aqui é todo tipo de pessoa. Por isso Paulo diz aqui, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, todo tipo de pessoa. Não é cada um, mas todo tipo de pessoa. Apocalipse, irmãos, o livro de Apocalipse diz que, quando nós abrimos lá em Apocalipse, diz que lá no céu louvará a Deus todos os povos, todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, ou seja, a salvação ela é universal, mas ela não é universalista.
Ela é universal no sentido que o seu alcance atinge a toda a igreja espalhada por toda a face dessa terra, mas não a todas as pessoas. Irmãos, olha, se a gente parar para pensar isso, ou nisso, a gente deve ser muito agradecido a Deus, porque dentre muitos Deus escolheu a nós. Fomos escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Então a salvação ela é universal porque ela é para todo tipo de pessoa, independente de sexo, de classe social, de raça, nacionalidade, independente de conquistas, não importa. Não importa. A salvação ela é para todo tipo de pessoa. Não todos no sentido matemático. Não é esse que Paulo está se referindo aqui, mas todos no sentido qualitativo. Todo tipo de pessoa. A salvação ela é para todos. Por isso a igreja ela não pode ser uma seita, irmãos. Porque o que é uma seita? A seita é para um grupo de pessoas. Ela é exclusiva para um grupo, exatamente para um grupo de pessoas. Que pensa como eles, que age como eles. Você descreve muito bem uma seita. Por isso que Paulo ele combate os falsos mestres, Se a gente olhar para textos anteriores, que já vimos aqui, nós vamos perceber que Paulo combate os falsos mestres, porque esses falsos mestres, eles queriam reduzir o Evangelho a um Evangelho apenas para alguns. E eram legalistas, extremamente legalistas. Mas Paulo mostra que o Evangelho está ao alcance de todos, porque Deus, Cristo melhor dizendo, Ele morreu por todos e Deus ama a todos. Mas devemos entender todos, torno a dizer, não como cada um, mas todo tipo de pessoa. Acabamos de dizer o texto de João 3,16, Ele amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Está em ênfase nisso. Portanto, irmãos, o Evangelho ele não é universalista. Ele é universal. O que existe, irmãos, é a livre e gratuita pregação do Evangelho, por assim dizer. Não a livre e gratuita salvação. A livre e gratuita pregação do Evangelho. Ela está aí para todos. Todos. O problema é que muitos têm desprezado. Mas ela está livre para todos. Ela é gratuita para todos. Ok? Então, como alguns acham que tudo que a igreja deve fazer é apenas informar, aí você é salvo, você não está sabendo, mas você é. Tem gente que pensa assim. Tem denominações que pensam assim. Isso é universalismo. Nós não pregamos isso. Nós não propagamos isso. Nós não defendemos isso. De forma alguma, ao contrário. Nós pregamos a universalidade do amor, a universalidade do amor de Deus, o amor de Deus para todos, o Evangelho de Deus para todos, Cristo anunciado para todos, mas todos aqui, como todo tipo de pessoa, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um só Deus, há um só mediador, há uma só testemunha. E quem são essas testemunhas, irmãos? Todos nós. A igreja do Senhor. A igreja de Cristo é que é essa. Nós somos testemunhas de um só Deus. Nós somos testemunhas de um só mediador. Testemunhas de um Deus que ama a todos e que quer que oremos por todos e que deseja que nós evangelizemos a todos. Mas testemunhas de um mediador
único. E devemos ser também testemunhas únicas. Em que sentido, né? O qual a si mesmo se deu em resgate, em pagamento de todos os testemunhos que se deve prestar em tempos oportunos. Verso 7, finalizando. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Meus irmãos e irmãs, nós só estamos na igreja nessa noite, lendo essa carta, estudando essa carta, porque primeiramente a missão do apóstolo Paulo ela foi cumprida. Ou seja, Deus, ele deixa isso claro, que o designou como mestre dos gentios. Nós éramos como gentios, irmãos. E esse apostolado aqui do apóstolo Paulo, esse pastoreio do apóstolo Paulo, um dia, pela graça e soberania de Deus, nos alcançou. Nos alcançou. E agora, tendo nos alcançado, cabe a cada um de nós levar essa mensagem que nos alcançou para muitas outras vidas. Portanto, a igreja ela deve ser uma igreja que intercede, né? E devemos nos perguntar: será que nós estamos intercedendo por pessoas que Deus ama, irmãos? E que ainda não foram salvas, ou que estão longe do aprisco, fora do aprisco? Irmãos, isso faz parte da igreja, né? Isso reflete o coração de Deus. Muitas vezes a gente pensa apenas nas nossas próprias necessidades, é por isso que são as orações autocentradas. Mas nós precisamos pensar, irmãos, em que devemos resgatar aqueles que estão longe e trazê-los, pela graça de Deus, segundo a soberania de Deus, para o aprisco. Para o aprisco. A igreja precisa ter isso em seu coração. Ou seja, irmãos, a igreja precisa sempre estar orando pelos que ainda não fazem parte dela. Sempre mesmo. Ela precisa estar sempre orando pelos que estão lá fora. Sábado passado eu disse no culto evangelístico, né? Como seria bom, irmãos, assim, se todos nós, no ano, evangelizássemos uma pessoa e essa pessoa viesse para a igreja? Não caberia aqui. Não caberia. Desculpe me dizer, irmãos, e a minha franqueza, mas nós somos muito negligentes. Temos sido. Vamos orar, né? Primeiro passo. Antes de tudo, oração, súplica, intercessão, ações de graças. Mas vamos também, irmãos, nos levantar desses bancos. Sair dessas quatro paredes. E temos várias oportunidades. Várias. Esses dias mesmo eu estava parado ali na rodoviária e depois eu fiquei pensando, quando eu cheguei em casa, poxa, quanta gente aqui parada e quem sabe essas pessoas, eu sei que essas pessoas estão com problemas e talvez algumas, se a gente parasse, questionasse, dialogasse, elas iriam despejar os seus problemas e a gente apresentaria a Cristo nessas oportunidades. A gente perde as oportunidades, irmãos, deixa passar. Lá em Fortaleza, geralmente quando a gente pegava um Uber, eu esquecia muito, mas sempre é uma oportunidade para poder evangelizar um motorista, né? Entregar uma mini Bíblia, ou algo desse sentido. E orar: Senhor, a tua palavra foi semeada, Espírito Santo, faz a tua parte. Mas o que nos compete fazer, irmãos, eles não parar. Lembra-se, né? A soberania de Deus e responsabilidade humana. O que nos compete fazer. Então, irmãos, a igreja, ela precisa estar orando pelos que não fazem parte dela, pelos que estão fora. Isso é parte do ministério da igreja.
Isso reflete o coração da igreja. E eu me confronto quanto a isso. Por exemplo, há um hino que, sempre que eu vejo esse hino, eu observo realmente a vida da igreja dele. Se você tem na areia da sua Bíblia, o seu inário, melhor dizendo, no hino 312. Hino 312, olha só, irmãos. Há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer. Por que vem alegremente? Se você vier obedecer a Cristo, servir a Cristo com tristeza, com preguiça, maldito aquele que fizer a obra do Senhor de volta relaxadamente. E é interessante, ele diz: pois só tu, ó crente, poderás fazer. Essa missão é nossa. Agora, veja só a estrofe de número 4. Quantos há perdidos sem o quê? Sem a salvação. Quantos que precisam? Como Cristo os ama, olha só, faz-os entender, pois só tu, ó crente, poderás fazer. Ele diz: por Jesus é trabalhar prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo de prazer, e novamente ele dá ênfase. E só tu, ó crente, poderás fazer. Os anjos desejaram fazer esse trabalho, mas Deus comissionou a igreja. Então Deus quer, irmãos, que nós oremos por vidas, por pessoas. Deus quer que você ore por alguém do seu trabalho, Deus quer que você ore por alguém da sua escola, da sua faculdade, né? Deus quer que você ore por alguém da sua família, da sua vizinhança. Deus quer que você ore pela salvação dessa pessoa, irmãos, mas Deus também quer que você testemunhe essa pessoa. E testemunhe o que, pastor? Paulo diz que Ele é o único Deus, que só há um mediador entre Deus e os homens, né? Jesus Cristo, e Deus ama essa pessoa. Deus quer que você realmente proclame que Ele providenciou salvação para essa pessoa e que só há salvação por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, nós temos uma falha, nós falamos com o nosso colega de trabalho sobre tantas coisas, né? Futebol, política, isso, aquilo, outro, mas não anunciamos a mensagem do Evangelho. Então, irmãos, nós precisamos realmente fazer isso. Orar por estas vidas. Paulo nos chama e nos convoca aqui a isso. Não vamos nunca mais dizer: eu estou tão ocupado que não tenho tempo para orar. Nada nessa vida, irmãos, nada nesta vida deve substituir a oração. Nada mesmo. Lutero dizia que quanto mais atarefado ele estava, e olha que ele era um homem muito atarefado, mas ele dizia que quanto mais atarefado ele estava, mais ele orava. Porque era exatamente nesse momento que ele via a necessidade de orar a Deus, porque ele sabia que não fazia nada sem Deus. Nada sem Deus. Um antigo pastor lá da Igreja Presbiteriana de Brasília, ele certa vez disse a seguinte frase: eu não oro toda hora, mas eu não passo uma hora sem orar. A vida dele, a dinâmica de vida dele era sempre uma vida de oração. Se ele se deslocava de um canto para outro, ele dizia: Senhor, vai comigo. Não orava toda hora, mas não passava uma hora sem orar.
Não adianta a gente dar desculpas, irmãos, de que não temos tempo para orar. Deus não quer orações prolongadas. Ele não espera isso. Ele espera que nós tenhamos comunhão com Ele. Eu concluo dizendo, irmãos, que a igreja ela tem que estar sempre em oração, porque essa é a vontade de Deus para ela. A igreja tem de ter no seu coração, que está no coração de Deus, o amor pelas pessoas. Ela tem que testemunhar exatamente o que Deus testemunha, que Deus providenciou salvação para todos os tipos de pessoas, né? E o único Salvador é Jesus Cristo, que se eu abraço Jesus pela fé, eu me reconcilio e tenho paz com Deus, e encontrei por fim o sentido da vida. Assim sendo, irmãos, não oremos apenas por nós, com orações autocentradas, né, como disse. Oremos também pelos outros, para que tenhamos nossa vida com Deus em paz, né? E assim nós possamos, pela graça de Deus, as oportunidades que Deus nos dá, evangelizar o mundo que Deus dá. E Deus, irmãos, dê a essa igreja, dê a cada um de nós o desejo pela intercessão. E sejamos um povo intercessor mesmo, irmãos. E que nós não sacrifiquemos a oração por nada. Não substitua a oração em nada em sua vida. A oração deve fazer parte da nossa vida devocional. A oração deve fazer parte da nossa adoração como igreja. A oração, irmãos, ela deve ser a respiração da igreja. Sem oração, a igreja morre. Ela morre. Sem oração, a nossa vida vai definhar. A nossa vida com Deus vai definhar. E vai morrer, espiritualmente falando. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça grandes intercessores para a glória dele, e que a oração seja a prioridade da igreja em nossas vidas. Amém. Estou rindo porque eu encontrei aqui em dezembro o pastor Neto e a pessoa botou só a cabeça aqui dos lados. As crianças estão ficando assim, expert em desenhar o pastor Neto. Muito bem. Alguma dúvida, irmãos? Ficou claro? Muito bem. Nós vamos fazer aquilo que aprendemos, né? Orar, interceder. Nós temos motivos, variados motivos para interceder, agradecer também ao nosso Deus. Eu quero pedir aos irmãos que intercedam pela região, uma das regiões do nosso país, que é Rio Grande do Sul. Acredito que os irmãos tenham acompanhado aí pelas mídias, né? Quanto as fortes chuvas têm assolado vidas, famílias, né? Pessoas já desabrigadas. Muito triste o cenário, irmãos. Vamos colocar, né, esta região aos pés do Senhor, pedir para que o Senhor haja, intervenha, né, com graça, com misericórdia, para que as autoridades constituídas possam ter sensibilidade e assistir a essas vidas, humanamente falando, né? E nós podemos assisti-las, não apenas pelos que as mídias apresentam, mas assisti-las com as nossas orações. Vamos nessa noite, eu peço aos irmãos que nas suas orações se lembrem de interceder pela região do Rio Grande do Sul, para que o Senhor realmente possa agir com graça, atuando com misericórdia. Oremos pelo nosso país também, pelas autoridades constituídas, oremos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pelas denominações sérias do nosso país, para que continuem propagando o Evangelho de forma fiel. Oremos pela Igreja do Senhor, essa igreja local. Oremos por aqueles que estão acometidos de enfermidade, mas oremos também agradecendo ao Senhor pela renovação da sua graça e misericórdia em nossas vidas continuamente. Algum irmão, irmã, algum motivo de oração?